Sou César Bois Dalmaso, professor, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, seja bem-vindo a mais um programa, e hoje ele está muito especial, porque nós vamos falar de um tema que tem interesse direto a você. É isso mesmo, nós vamos falar sobre home office, um projeto de lei de São Paulo que vem realmente para mudar essa prática aqui. Gostou? Veja isso e muito mais agora. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um TV Call Center, e hoje o tema será home office aqui em São Paulo, e nós estamos com o autor desse projeto de lei, o vereador Policy Neto. Policy, seja bem-vindo ao programa, obrigado pela sua presença. Policy, para os nossos internautas que não te conhecem, você poderia dar um overview um pouquinho da sua carreira pública, da onde você já passou? Primeiro, cumprimentar a todos vocês que nos acompanham no canal. É bastante importante a gente discutir algo que é a tecnologia que gera emprego, né? Então é fundamental a gente entender, no momento que muita gente fala de tecnologia que desemprega, a gente trabalhar com a parte muito bacana da tecnologia, porque é aquela que de fato gera emprego. Da onde eu venho? Eu sou aluno de uma escola de Sociologia e Política, a Escola de Sociologia da Federal de São Carlos. Passei um período no exterior estudando estatística para ciências sociais, e quando voltei para o Brasil, passei a me dedicar para tarefa pública, como a gente constrói políticas públicas a partir de dados e informações, portanto a partir de evidências. Isso me empurrou para a Câmara de Vereadores, trabalhei 10 anos na Assembleia Legislativa, dentro do processo legislativo. Depois tive uma candidatura em 2004 a vereador em São Paulo, foi a minha primeira candidatura e minha primeira eleição. Naquela época fui o mais jovem vereador da cidade de São Paulo. Quero aqui anunciar que continuo sendo um jovem vereador lá na Câmara, embora com mais tempo, mas a gente sempre muito antenado com as mudanças, as políticas disruptivas que a gente pode trazer para São Paulo. E ao longo desses 15 anos que eu estou na Câmara, estou no meu 4º mandato, então renovei todas as vezes o mandato, tenho o orgulho de ter sido avaliado pela revista Veja e pela ONG Voto Consciente durante 8 anos consecutivos como o melhor vereador de São Paulo, e estou à disposição para a gente debater um pouquinho aqui como a gente usa a tecnologia para reduzir a deseconomia que a gente gerou em São Paulo por falta de planejamento da cidade, né? As distâncias são muito longas, o custo de transporte é gigantesco. O IBGE divulgou recentemente que transporte passou como gasto familiar a alimentação. Hoje a gente gasta mais em São Paulo para ser transportado do que para se alimentar. Então é um pouquinho disso que a gente quer aqui com o projeto do home office, do trabalho remoto. Quem pode trabalhar em casa para a empresa que trabalha hoje pode ter benefício, tanto o trabalhador como o empregador, que vai dar um benefício para a cidade. Então muito bem, eu acho que é o que o pessoal quer ouvir, né? Os benefícios. Mas antes de falar desse benefício, Policy, como você teve, da onde saiu essa ideia de ter esse projeto de lei? O que te incentivou a colocar esse projeto de lei? Primeiro, pesquisas internacionais. A gente vem acompanhando o mundo, e o mundo vem apresentando soluções em grandes metrópoles que têm dificuldade de transporte, como a cidade de São Paulo, e que o custo de transporte é muito grande, que o espraiamento da cidade foi muito evidente, e que não vale mais a pena você deslocar as pessoas 30, 40, 50 quilômetros, gastando 2, 3 horas em cada um dos deslocamentos para um posto de trabalho que muitas vezes de casa ela poderia, ou de um home base, algo que seja na mesma região que ela mora, resultando em benefícios para a cidade, primeiro para o cidadão, e depois para a própria economia da empresa e da cidade. Então, primeiro foram as pesquisas internacionais. Segundo, evidências daquelas empresas que adotaram este sistema, que o rendimento do seu trabalhador passou a ser melhor do que aquele que ia todo dia para a empresa. Então, se melhora para a empresa, se melhora para o trabalhador e melhora para a cidade, o parlamento tem que ser catalisador da mudança, aquele reagente químico que, quando colocado, acelera o processo. Então, o que a gente está trabalhando nesse momento, até porque já tivemos a votação em primeira
Depois de um ano de tramitação, um trabalho muito forte na Comissão de Constituição e Justiça, que nos deu um parecer evidente que é possível ter, com constitucionalidade e legalidade, uma política municipal de home office, de trabalho remoto e também do incentivo aos coworkings na periferia, né? A gente tem hoje muitos coworkings na região central, reforçando a tese de concentração do emprego na região central, e todo mundo continua saindo da periferia e vindo para cá. A gente quer também levar esta nova dinâmica dos escritórios compartilhados para a periferia. Quem sabe com isso a gente pode levar também empresas para a periferia, e aí, portanto, a gente reduz o custo. E aí vou dar um número só para vocês. Esse ano a cidade de São Paulo deve gastar 4 bilhões de reais de subsídio do transporte público coletivo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É mais do que a gente investe na melhora e na ampliação do sistema de educação e saúde juntos. Não pode. E não pode. Não pode. Pólice, falando um pouquinho sobre essa deseconomia, né, no trânsito, você mencionou leis internacionais, né? Você pode citar algum país ou alguma cidade fora do Brasil que hoje já tem essa prática e que vive realmente bem e que está dando realmente um incentivo para a população? Olha, quando a gente estuda a economia norte-americana, quando a gente estuda a economia asiática e quando a gente estuda a economia europeia, muitos países, em especial as suas grandes metrópoles, adotaram como solução o trabalho remoto, o home work e o home base. Quando a gente olha a economia do Canadá, e a gente olha as grandes cidades do Canadá, tanto por uma questão de clima como uma questão de sustentabilidade, as cidades já foram adotando esse sistema, e algumas das grandes cidades já têm 20, 25, até 30% da população com parte do seu trabalho sendo realizado remotamente. Ótimo. É lógico que a solução para isso nem sempre é trabalhar o tempo todo remotamente, mas é ter 40, 50, 60, 80% do trabalho sendo realizado remotamente. Só para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo, 2 setores da economia pública na cidade de São Paulo, que é o setor fiscal e o setor da procuradoria, já tem trabalho à distância. Então, os procuradores do município, os auditores fiscais, já têm parte do seu trabalho sendo realizado em sistema de home work. Então, tanto para o setor público como para o setor privado, isso já passou a ser uma prática. Então, experiências internacionais, experiências nacionais, inclusive no setor público, já vem apresentando resultado. E insisto, resultado que aponta uma melhora no rendimento do próprio funcionário. Que é o mais importante, né? É o investimento no capital humano. Capital humano. Sobra mais tempo para a família, sobra mais tempo para o estudo, e o tempo de dedicação ao resultado do trabalho tem apontado elevação na capacidade com que ele contribui. Então, para a gente está ficando claro que a gente está muito próximo de uma política municipal que pode ser exemplo para muitas cidades brasileiras. Eu acredito também. Tem a parte cultural também, né? Você mencionou o Canadá, né? Já tem 30%, 40% da sua população em prática em home office. Você acredita que o paulistano, o brasileiro hoje já está com essa mentalidade de trabalhar em casa ou num cowork, e a empresa ou o seu gestor, por si só, entender que ele vai ser mais produtivo? O que eu tenho notado é que o trabalho no coworking ficou cool. Quem consegue trabalhar nesses espaços colaborativos é o cara bacana. A gente tem que aproveitar, às vezes, essas ondas. Você vai me falar se é cool ou não é? Não sei. Mas se tem uma onda positiva mostrando que é muito bacana trabalhar com pessoas diferentes no mesmo espaço, que muitas vezes nem trabalham para a mesma empresa, e isso tem apresentado resultados para os seus profissionais, porque ao dialogar com gente de todos os lugares e dialogar com gente que trabalha com coisas distintas, a cabeça das pessoas melhora. Por que não usar isso como capital positivo para a gente melhorar os nossos resultados? Então, eu acho que a cidade de São Paulo, por ser uma cidade mundial, ela reúne as capacidades e potencialidades para, de fato, ter a primeira política nacional. Dificilmente a gente conseguiria fazer isso em outro município em que a escala não fosse tão grande. O segundo ponto, que eu acho que também é muito importante a gente entender, durante um período, a cidade lançou grandes empreendimentos residenciais que tinham no seu térreo quase um clube de serviços para o condômino. Passado o tempo, esse clube de serviços virou uma carga de custo para o morador gigantesca. Verdade. A gente está pensando, inclusive, o projeto traz elementos para isso, como eu posso reaproveitar
um grande salão de festa que serve para aquela assembleia anual de condomínio que só sai briga pelo custo de manter aquilo fechado. Exato. Quase sem nada. Aquele pode ser um home base de uma empresa que está sediada na Zona Sul, que tem 60, 70 funcionários na Zona Leste, a menos de 1 quilômetro daquele ponto, e, portanto, você resolveu um problema de fluxos da cidade. Agora, dá escala para isso, para os milhões de trabalhadores que se deslocam pela cidade inteira. Números que importam à cidade. A região metropolitana de São Paulo realiza 15 milhões de viagens individuais todos os dias. São carros que levam menos de 1,4 passageiros e, portanto, descartam próximo de 3 cadeiras, 3 assentos. Isso gera quase 50 milhões de assentos que não transportaram ninguém, mas gastaram combustível, a depreciação do carro, a emissão de gases que produzem o efeito estufa. Então, aqui estamos falando da possibilidade de capturar parte destes deslocamentos que hoje geram prejuízo à cidade. Isso é um apelo ambiental, inclusive, né? É um apelo da sustentabilidade. Quer uma cidade mais sustentável? Apoie o nosso projeto de home office, home working, e aí estamos indo para um outro ambiente de cidade. Você mencionou uma coisa bacana, eu estive na Flórida nos últimos anos, e tem muito esses empreendimentos que onde você já tem esse espaço home office, né? E nós vemos agora alguns empreendimentos que já começaram a ter, né, um espaço de home base, home office, para que o morador dali não tenha a necessidade de sair com o seu carro do condomínio e trabalhe ali, né? Você acredita que esse tipo de empreendimento, há a oportunidade de ter um incentivo para esses condomínios novos da prefeitura para ter esse ambiente mais aberto e que realmente tem esse incentivo para a população? Então, o incentivo para os ambientes que têm fruição, então o prédio que no seu térreo tem fruição, ou o prédio que no seu térreo, além da fruição, tem atividade econômica, aquilo que é chamado de fachada ativa tem benefício. Então ele já tem benefício na legislação. Nós não estamos agregando esse benefício. Isso a legislação já dá. O que a gente está trazendo é para aqueles que a gente quer fazer a transformação. Perfeito. Porque parte da cidade já foi feita e, portanto, a gente precisa transformar a cidade que já está aí, dando eficiência a ela. Então, muitos dos metros quadrados que já foram entregues, a gente quer dizer o seguinte, olha, talvez o conjunto de metros quadrados de diversos imóveis espalhados pela cidade deva ter, em especial para fora do centro expandido, tem que ter um benefício maior do que aquele que está dentro do centro expandido, exatamente para você reter a população nos ambientes que ela já mora. Então essa é a lógica do coworking na periferia, dos espaços compartilhados para geração de emprego na periferia, geração desse emprego remoto, desse emprego de home base. Essa é a ideia. Qual a qualidade de vida para os trabalhadores que é mensurado nesse projeto? Então, a gente trabalhou com dois efeitos que me parecem fundamentais aqui. Um é o que a empresa consegue enxergar do benefício que dá para o trabalhador, porque é lógico, se ela vai fazer um investimento em tecnologia para controlar o seu trabalhador remotamente, ela vai ter que, do outro lado, conseguir capturar esta qualificação do trabalho realizado por ele. E sem dúvida nenhuma, quando você devolve vida para esse trabalhador, devolve 3 horas por semana, 4 horas por semana, você está devolvendo praticamente o fim de semana dele. Verdade. Você está dando um fim de semana a mais para ele. Ou então você está dando 12, 15 horas para ele poder dividir entre a família e os estudos. Portanto, a qualificação para a tarefa que ele já realiza. Excelente. Isso é muito forte. Estamos falando em 1/3 do tempo útil do trabalhador que você está devolvendo a ele. Então a gente pode dizer que esse projeto devolve vida ao trabalhador, que muitas vezes fica 3 horas por dia entre ir e voltar do seu ambiente de trabalho. Se a gente multiplicar pelos 5 dias da semana, estamos falando em 15 horas. 15... No mínimo, né? Depende da... Então, mas veja só, imagina a gente devolver 15 horas para todo o trabalhador. É 15 horas por semana, não estou falando no mês. É por 15 semana, horas por semana que a gente vai devolver para o trabalhador. Então, imagina o quanto isso não melhora a qualidade de vida da família, não é só do trabalhador. Então, para a gente está claro que ele vai poder acompanhar os estudos do filho, está claro que ele vai poder estudar um pouco mais, está claro que ele vai ter rotinas no bairro onde ele vive que ele não tinha até então. O consumo dele não vai ser mais à distância, vai ser um consumo ali, então ele vai almoçar no bairro dele. Então a economia a economia do bairro se fortalece. Automaticamente você fortalece, né? E aí é uma questão fundamental, né? Quando você
espraia a produção de riqueza e acaba por desconcentrar a economia, a gente fortalece bairros que hoje não tinham fortaleza nenhuma. Então você gera a possibilidade de alguém produzir a alimentação que ele acabava fazendo no bairro onde ele ia trabalhar. Então você traz de volta uma economia para o bairro ou gera uma economia que aquele bairro nunca teve. E isso fortalece a própria cidade. Perfeito. Nós falamos da qualidade de vida do profissional, nós falamos do meio ambiente, né, que você acaba não tendo esse fluxo. A produtividade dele também é mensurada de alguma forma no projeto de lei? Tudo que foi apontado até hoje, dessa elevação de qualidade do serviço prestado, ela está intimamente ligada com o que a gente deseja. A gente quer tornar a cidade de São Paulo a capital de prestação de serviços para o mundo. Então a gente não está só interessado em vender os serviços na cidade de São Paulo. Eu quero concorrer com os norte-americanos, com os indianos, com os chineses, com os japoneses, que vendem serviço remotamente para o mundo, que vendem serviço de tecnologia, suporte para o mundo inteiro. Portanto, o que se busca aqui é uma qualificação ampla da mão de obra. Quando eu tenho tecnologia embarcada para controlar o meu trabalhador, eu também tenho a possibilidade de oferecer informações importantíssimas para ele. Aqui também é importante a gente fazer um recorte do quanto a gente passa a poder empregar aqueles que têm dificuldade de deslocamento. Então, os PCDs, quem tem dificuldade de se deslocar pela cidade, passa a ter uma oportunidade gigantesca. E não dá mais para dizer não emprego porque ele não consegue chegar aqui, transferindo a responsabilidade para um agente, para o setor público, à medida que é a cidade que não oferece essa circulação. Um outro ponto muito importante é que o projeto também trabalha com a base do nosso sistema. A base daquele que trabalha num call center, que passará a ter a possibilidade de remotamente receber mais informações e mais educação remotamente. Então, há uma questão fundamental aqui, que é como a gente eleva a informação. Quando a gente eleva o grau de escolarização que a gente está oferecendo para a base da nossa pirâmide. E todos os dados que foram produzidos até aqui apontam que a produtividade destes trabalhadores que já migraram para o sistema de trabalho à distância já aponta isso. São dados já apresentados em estudos científicos, 20% é a elevação desta prestação de serviço. Então está ficando claro para a gente que o projeto ele acaba atingindo um objetivo que é traduzir na cidade de São Paulo uma cidade que, por essência, passa a ser uma prestadora de serviço para o mundo inteiro. E, portanto, passamos a concorrer com outras cidades do mundo. Hoje, infelizmente, a gente não consegue se apresentar assim. Você pegou em alguns pontos aqui, eu até fiz uma anotação sensível hoje no mercado de trabalho, que é o call centers, né? Os contact centers que existem, que hoje ele distribui uma quantidade grande de emprego, né? E sabemos que as empresas muitas vezes dão um salário baixo, porque os custos são muito afrouxados, e uma vez você dando a oportunidade dessas pessoas trabalhar em casa, você consegue melhorar a vida desse profissional e também a qualidade do serviço prestado. Outro ponto importante, você falou sobre os PCDs, né? Hoje as empresas têm uma cota que elas não conseguem cumprir, né? Principalmente a deficiência desse PCD, né? Realmente dessa movimentação dele. Né? É o que a cidade oferece para ele chegar ao ponto de trabalho. Consegue, então, né? A cidade não oferece forma dele se deslocar e a empresa oferecia o trabalho, mas ninguém se habilitou. Exatamente. Então, eu vejo que para os PCDs, num contexto geral, 100% de empregabilidade. As empresas vão conseguir, inclusive, atingir as suas respectivas cotas. Eu não tenho dúvida. Vai tirar esse gargalo que hoje os RHs têm. E vai dar autonomia para o PCD. Isso é ótimo. E outro ponto também interessante é a terceira idade, né? Também. Que hoje tem aí o seu espaço de trabalho, né? E que pode também, de alguma forma, principalmente nos contact centers, trabalhar de casa. E agora, Policy, eu acho que o que os internautas, principalmente os empresários, querem saber: que tipo de incentivo a empresa ela pode ter com o home office? A gente montou uma fórmula que a empresa pode capturar um benefício de até 1/3 do que ela paga de ISS, que é o Imposto Municipal sobre o serviço realizado por ela. Então é significativo sim o benefício que a gente pode dar para a empresa, porque pode refletir numa redução da carga tributária em 1/3. E isso se relaciona diretamente com a economia gerada
pelo não deslocamento desse trabalhador. Então, o que a gente produziu de cálculos para enfrentar o fisco do município, que é sempre muito refratário a qualquer perda de receita, e está certo ele. A gente foi lá e fez todos os cálculos do custo do subsídio por trabalhador. E do outro lado, a gente falou o quanto a gente vai economizar ao não precisar transportar. A gente vai economizar 10? A gente pode transferir 5 se economizar 10? Então aqui a gente está trabalhando com a transferência de metade da economia gerada para a cidade, como forma da gente incentivar a geração deste emprego remoto, utilizando tecnologia como a principal ferramenta de relação de trabalho. O segundo, tão importante como o primeiro, é como eu consigo dar benefício para o trabalhador. Essa vai ser outra pergunta, vamos só concentrar agora. Então, o fechamento disso é, a empresa recebe um benefício até 1/3 do ISS que ela paga, segundo o volume de trabalhadores que ela desloca para o trabalho à distância, para o trabalho remoto, para esse home work. Esse incentivo, ele será uma vez só, anual, mensal? É sempre anual, depois que ele realiza o ingresso no programa e depois que ele mostra os trabalhadores que já estão trabalhando remotamente. Então, você dá o benefício para a cidade primeiro, para depois você capturar o incentivo fiscal. Haverá, então, algum tipo de portal para que essa empresa se cadastre e mostre as evidências? Como que vai ser essa comunicação entre empresa e prefeitura? Então, a empresa ela vai dizer para a cidade o seu plano de implantação do home office, do home base. Então ela vai dizer para a cidade, olha, eu tenho 200 funcionários, no primeiro ano pretendo levar 10% deles para o trabalho remoto, no segundo ano mais 10% e quero chegar no terceiro ano com 50%. Então ela vai apresentar um plano, até porque na estruturação para essa migração você tem que ter planos muito sólidos, inclusive para você conseguir realizar a avaliação de desempenho da implantação dessa nova modalidade. Então o que a gente está fazendo também é construir uma regra que permita às empresas, junto com o município, interpretar o quanto a cidade está evoluindo na prestação de serviço que é realizado pela cidade. Aí ela não é pessoalizada, são todas as empresas, mas a gente também tem as informações de quais as empresas que foram para o trabalho remoto, que foram para o home work, que foram para o home base e também melhoraram a sua performance. Então importa para a gente ter toda uma avaliação de desempenho, porque política pública bem feita é aquela que tem avaliação de desempenho para cada uma das etapas. E as empresas que hoje já têm essa prática? Nós estamos falando do incentivo para um percentual que ainda não tem, mas tem grandes empresas que hoje já praticam dentro do município de São Paulo home office. Para eles já existe um plano de ação. Será mais rápido esse tipo de incentivo ou não entra numa vala comum? É praticamente a mesma coisa, ele vai conseguir capturar os benefícios à medida que ele vai provando para a cidade que ele gerou economia. Perfeito. Então, se ele ampliar ou se ele conseguir constituir as informações de qual fio condutor que levou a decisão dele de levar o trabalhador para próximo de casa ou trabalhar dentro de casa, ele gera economia para a cidade, essa economia gerada para a cidade se reverte como investimento da própria empresa. Entendi. Qual é o incentivo para o trabalhador? Uma vez que a empresa já tem a sua redução de ISS, o que hoje o profissional, o colaborador, ele teria de incentivo? O que a gente montou para o trabalhador que é muito importante? A gente vai aliviar da pressão tributária em cima dele, ele que aceitou ir para o home office, para o home base, 1 ano do IPTU da casa dele. Então, para a gente ficar claro... Você fala que é um desconto ou isenção total? Ele não vai pagar o IPTU de 1 ano. Então ele vai ter a isenção total do pagamento do tributo IPTU de 1 ano, que é, portanto, o primeiro ano que ele adere a esse modelo. E por que isso? Porque muitas vezes a casa desse trabalhador tem que receber um pequeno conjunto de adaptações para que, de fato, aquele ambiente de trabalho ou a comunicação e a conexão móvel que tem que estar estabelecida ali tem que ser realizado um investimento pela empresa. Mas isso se traduz numa mudança na casa. E se a casa do trabalhador vai receber uma mudança, nada mais justo do que ele carregar também um benefício. Então essa é uma fórmula de
ter benefício para o trabalhador, ter benefício para o empregador, desde que a cidade capture o benefício antes. Então, sempre é pensar, a cidade captura o benefício antes, e este benefício capturado pela cidade vai se dividir entre benefício para o patrão e benefício para o trabalhador. Interessante. E eu vou fazer agora uma pergunta mais capciosa, né? Eu não tenho um ambiente próprio para homework, home office, mas tenho um cowork próximo de casa que eu pudesse trabalhar, né? E você como esse cowork, você teria algum tipo de incentivo de ter esse trabalhador no seu ambiente? Ou ele tem que ser comunitário ou não? Ele pode ser pago pela empresa? Como seria essa transição? Para os escritórios compartilhados, aquilo que a gente convencionou chamar de coworking, ou para o escritório remoto de uma empresa, portanto o home base, os dois têm benefício urbanístico. Aí o benefício não é fiscal. Okay. É como eu dou vantagens urbanísticas para que aquele ambiente se traduza num coworking com a facilitação e com os incentivos urbanísticos. De você poder ter mais metros quadrados para aquela atividade. Então, aí a gente entrou num outro ambiente que é como a cidade se constrói. Okay. E na periferia ela se construiu muito pouco para as atividades profissionais com esta característica. Por isso, neste lado de onde a gente pode empregar colaborativamente na periferia, seja nos coworkings ou seja nos home bases, a gente deu um incentivo urbanístico. Os metros quadrados desta atividade não entram no conto de área construída, portanto dando um benefício urbanístico para o empreendimento, para o prédio ou para aquela construção. De alguma forma ele pode ter até um incentivo de redução de IPTU, de valor. Isso, aí é uma outra modalidade, que é quando você consegue transformar parte do seu imóvel residencial em um imóvel prestador de serviço para aquela finalidade, que você carregou o benefício urbanístico e vai carregar o benefício fiscal também do IPTU. Então é quando você consegue combinar os dois. Exato. Mas aí aquele ambiente que era residencial até ali passará a ser comercial, ou melhor, não residencial, e poderá trazer mais de um trabalhador. Então não é só para mim, é para mim e para diversos outros. Aí ele consegue carregar os dois, o benefício fiscal e o benefício urbanístico. Excelente. Nós vimos um outro ponto importante que eu vejo aqui é realmente até geração de mais dentro da economia sobre softwares de tecnologia, o tipo de controle para tal atividade. As empresas hoje já estão prontas para receber essa demanda? Como é que está sendo o seu trabalho com essas empresas de tecnologias de São Paulo? A gente tem dois setores muito importantes que eles acabam por serem insumos do que a gente está falando. O primeiro é o setor de telecom, que tem que estar preparado para oferecer velocidade e qualidade de comunicação na cidade inteira. Caso contrário, eu tento levar para a periferia um trabalhador para trabalhar remotamente na casa dele e não tem uma internet que mantenha ele 100% ligado. Esse é um ponto muito importante, por isso as empresas de telecom participam de todo o debate com a gente. O segundo, tão importante como esse, é o diálogo que a gente vem mantendo com todas as empresas que oferecem tecnologia de controle do trabalhador remotamente, né? Então como essas empresas já têm gerado tecnologia capaz de controlar e incentivar. Aqui não é só controle, é incentivo também a este trabalho remoto, a esta modalidade de trabalhar mais próximo de casa, que tem que reter a atenção deste trabalhador, deste colaborador. Então o esforço que a gente está fazendo é testar, acompanhar e identificar também aquelas que estão no Brasil e estão fazendo isso internacionalmente, e aquelas brasileiras que vêm vendendo esse serviço para o mundo. Então a gente tem dos dois tipos. Exato. Empresas internacionais que já estão aqui no Brasil tentando vender o seu serviço, como empresas brasileiras que cresceram no mercado e estão se apresentando internacionalmente. Então dos dois lados a gente já tem muita tecnologia embarcada e muito design de formas com que estas áreas de incentivo, estes
planos de ação que são realizadas pelas empresas que controlam e incentivam o trabalho à distância, estão trabalhando exatamente para ganhar mais espaço junto aos empregadores, porque aí tem um trabalho de convencimento do empregador que aquele trabalhador que for estar remotamente vai dar mais resultado do que dá hoje vigiado pela empresa dentro de 4 paredes. Aqui a gente está dizendo que todos vão ter que ter um pouquinho mais de responsabilidade para ter benefício. Para gerar uma cidade melhor, a gente tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade com aquilo que a gente realiza. Sem dúvida. Eu venho escrevendo um livro sobre home office, né? E o projeto de lei estará lá, com certeza, pós segunda instância. E dentro dos estudos que nós vimos, inclusive até com a Sobrate também, que o trabalhador em casa ele pode gerar uma produtividade de 20% a 40%, né? Mas um ponto sensível de qualquer lei ou qualquer trabalho que a gente venha colocar o ser humano, né, a tomar a iniciativa com o seu dia a dia, é o problema que pode ter com fraudes, né? De alguma forma a lei, o projeto de lei ele vem tendo essa visão sobre tanto a fraude de uma empresa ou de um trabalhador e que tipo de penalização poderia ter? Aqui a gente tem que entender um pouquinho das relações, dessas novas relações que a gente sugere para o futuro, né? Então, nenhum sistema está imune à fraude. Sim. Mas todo aquele que tem mais tecnologia tem menor risco de fraude. Então, se a gente for observar os dados internacionais, o trabalho remoto, quando é avaliado e gera impactos positivos tanto na qualidade como no volume de serviços prestados, ele vem se apresentando como uma solução para o enfrentamento de fraudes que muitas vezes ocorriam com o trabalhador não remoto, o trabalhador dentro da própria empresa. Porque, na realidade, muitas vezes o absenteísmo prestando serviço internamente é muito maior do que aquele quando você está remotamente. Então, o esforço que a gente tem feito, inclusive de demonstração para a autoridade pública que o projeto vem revestido desse controle, é que todas as regras de controle utilizado pelas empresas não é só um controle das horas que o trabalhador fica exposto ao trabalho, e sim do resultado dessa exposição ao trabalho quanto à produtividade. Então, aqui, combater a fraude não é só uma tarefa que realizamos, combater a fraude, dar garantias que esse trabalhador que foi para o universo domiciliar ou próximo de casa para trabalhar, vem rendendo mais do que aquele que ainda não foi. Até para isso servir de incentivo para mais trabalhadores virem para essa linha. Então está claro para a gente que a maior fórmula de você combater fraudes é você demonstrar que o serviço prestado remotamente é infinitamente melhor do que aquele realizado concentradamente. Essa é a questão que para a gente parece fundamental. Ótimo. E para finalizar a nossa entrevista, você mencionou no começo que o projeto já fez 1 ano, né, de vida. O que falta agora para que realmente ele vire de fato um projeto de lei e traga todos esses benefícios para São Paulo? Contar um pouquinho para vocês, até para vocês entenderem. O projeto tem 2 anos de estudo e 1 ano de tramitação. Então ele começa a ser estudado no final de 2016, né? 2017 e 2018, intensos trabalhos de estudo. A primeira vez que a gente falou sobre isso foi no plano diretor discutido entre 2013 e 2014, então foi ali que o desejo de elaborar um projeto com essa dimensão apareceu. A gente conseguiu iniciar os estudos em 2016, criamos o grupo de trabalho em 2017, entre 2017 e 2018 intensos debates foram realizados, ele foi apresentado no segundo semestre de 2018 e ele completa 1 ano de tramitação nesse período que a gente atravessa agora. Nesse 1 ano de tramitação, a gente conseguiu que ele fosse aprovado com um parecer muito robusto na Comissão de Constituição e Justiça, depois a gente conseguiu a instrução dele nas comissões técnicas, portanto, a comissão que analisou o impacto urbanístico, o impacto no trânsito, o impacto na economia da cidade. E depois levamos ao plenário, onde ele teve votação unânime. Todos os vereadores que se manifestaram naquela ocasião foram favoráveis a
uma política municipal de homeworking, home base e a política de coworkings na periferia. Então o que a gente conseguiu construir até agora é uma unanimidade. A gente vai para a fase mais intensa dele, que é o debate para votação em segunda, que é quando ele sai da Câmara e vai para a sessão do prefeito. O que a gente tem feito agora? Convencer o prefeito que este é um projeto que, além de colocar a cidade na vanguarda, ele serve de alternativa para uma deseconomia gerada pelas distâncias gigantescas e pelo congestionamento absurdo que a cidade tem. Então, hoje, falou em se deslocar em São Paulo, as pessoas já perdem o humor. Verdade. 1h30, 1h40, 2 horas, 2h10, 2h20 para você sair da sua casa e chegar até o seu ponto de trabalho. Pessoas têm que acordar às 4 horas da manhã para embarcar no primeiro transporte às 5 e pouquinho, para chegar no seu ponto de trabalho às 8 horas, portanto não viu o filho acordar. Isso se não chove, né? Aí nem se fale. E chega em casa depois das 9 e o filho já está dormindo. Portanto, ele tem a oportunidade de ver a família apenas aos finais de semana. Então, o que a gente quer mudar na lógica da cidade, e aí esta fase que a gente se encontra, é de convencer o prefeito Bruno Covas que esse é um projeto necessário à cidade do futuro. Dialoga com o presente, porque resolve problemas do passado, Exato. mas dialoga muito com a cidade do futuro, a cidade que a gente quer. A pessoa saindo da sua casa, se deslocando de bicicleta até o 8º, 9º quarteirão onde tem o home base. Um prédio que no térreo tinha lá um salão de festa que foi transformado com os benefícios num home base e tal empresa colocou lá 15 trabalhadores que estão se deslocando a pé até lá e, portanto, virou a lógica que não é mais se deslocar horas para chegar no ponto de trabalho. Então, o que a gente está dizendo aqui é que o projeto embarcou muita inteligência. Eu costumo dizer que inteligência não ocupa espaço. Portanto, esse projeto é recheado de inteligência a partir destes 2 anos de estudo e deste 1 ano de tramitação. É sabido que o próximo ano nós temos eleições municipais. Você acredita que esse projeto de lei é votado antes das eleições, a troca, né, o meu desejo de governantes, né? O meu desejo é que ele seja votado antes e que ele sirva de parâmetro para o futuro gestor da cidade, né? Então, quando a gente tem uma inovação disruptiva que diz para a cidade que ao invés de você enfrentar horas de congestionamento, você pode enfrentar uma vida urbana local, que é geradora do seu emprego, que é geradora da felicidade da sua família, a gente inverte a lógica de uma cidade que foi sendo agressiva com o cidadão, né? Então aqui a gente está acreditando que o projeto vai ser parte do parâmetro mínimo do debate daqueles que querem ser prefeitos. Quem quer ser prefeito de São Paulo vai ter que estudar regras para fazer a cidade melhorar. E este projeto traz regras evidentes, Exato. sem gastar dinheiro, porque tudo quanto é projeto que resolve problemas são bilhões, né? São bilhões. É verdade. Nesse daqui, a gente economiza para a cidade. Você então, mencionou, projeto... né? É inteligente, né? Você está usando a inteligência. Então você economiza para a cidade, por conta desta economia você transfere benefício para o empregador e para o trabalhador. E faz a cidade oferecer uma qualidade de vida infinitamente maior do que aquela que ela oferece hoje para o trabalhador da cidade. Então aqui, eu acredito que a gente tem condições de levar a votação antes da eleição, mas acho que a fórmula de implantação vai ser um grande desafio do processo eleitoral. Então, os prefeitos que querem dirigir a cidade ou os candidatos que querem dirigir a cidade de São Paulo nos próximos 4 anos terão que mergulhar no universo da tecnologia que emprega e vão ter que dizer para a cidade qual o caminho desta empregabilidade, qual é o caminho de melhorar a qualidade de vida da própria cidade. Vai ser muito estratégico mesmo, né? Essa é a minha leitura, que é um projeto estratégico para o desenvolvimento da cidade. Excelente. Polis, nós estamos chegando ao final da entrevista. Queria deixar a câmera à sua disposição para dar um recado final para os nossos internautas. Primeiramente, agradecer à TV Call Center, né? Então, para mim é um orgulho poder participar desse bom debate, mas mais do que isso, refletir junto a vocês o quanto a gente pode melhorar a cidade a partir da nossa perspectiva, da gente dar um benefício à cidade. Então, todo trabalhador que aceitar um pacto com o seu empregador e trabalhar próximo da sua casa ou na sua casa, estará contribuindo para uma cidade infinitamente melhor do que a cidade que a gente tem hoje. E este é um dado fundamental. Então, o trabalhador que vai para o ambiente do seu bairro para oferecer as suas competências remotamente, utilizando tecnologia, melhora a cidade, economiza para a cidade. Ao economizar para a cidade,
captura para ele parte deste benefício. É o ganha, ganha, ganha. Ganha o trabalhador, ganha o empregador, mas mais do que tudo, ganha a cidade. Então, convido você a nos ajudar. Agora a gente tem que fazer uma grande onda. A cidade de São Paulo precisa de uma política de trabalho remoto, do home base, do home working, dos coworkings na periferia, dos escritórios compartilhados na periferia, para de fato ser uma cidade que a gente se orgulhe de morar aqui. Policy, eu agradeço desde já a sua participação. Você vai levar a nossa caneca do programa para que você lembre da gente. Assim chegamos a mais um TV Call Center, que hoje foi especial sobre o projeto de lei 511/2018, que dá incentivo ao home office, um projeto de lei do autor, o vereador José Policy Neto. E com agradecimentos aos nossos patrocinadores, a Fonitec, a Uso Digital e a Plano Web, finalizamos assim mais um TV Call Center. Muito obrigado e até a próxima.